Uma irmã aqui do canal me fez a seguinte pergunta e também colocação. Pastor, se eu já criei a minha morte e minha ressurreição juntamente com Cristo, a minha natureza pecaminosa foi com Cristo crucificado, Ele já me libertou, eu devo participar das reuniões de sexta-feira que fazem aqui na minha comunidade, na minha igreja, de culto de libertação? Biblicamente, o senhor pode me responder? Primeira coisa, eu não vou dizer nem para você e nem para ninguém, não participe. E também não vou dizer participe. Vai ficar a teu critério. É com você. Não é porque um pastor disse. Vamos verificar o que a palavra do Senhor diz? Vamos? Muito bem. Vamos começar aqui em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertos do quê? E livres do quê? Quem pode nos libertar? O Filho. Por meio do quê? Por meio da cruz. Não tem outro lugar de libertação senão a cruz. No livro de Gálatas, capítulo 3, eu vou passar para vocês e vocês, diante do Senhor, coloca a sua vida diante do Senhor e resolve. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito. Ele próprio, maldição, em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Toda maldição, e tem gente que fala maldição familiar, maldição hereditária, nós precisamos fazer tal culto, cultuar, orar ou ir para o monte e orar, clamar para que o Senhor nos liberte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda maldição caiu sobre o Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos, abençoados pelo Pai e benditos do Pai. Toda a maldição esteve sobre Jesus Cristo. Eu devo agora fazer culto para quebrar as minhas maldições? Ou, conforme Hebreus 38:10, o meu justo viverá pela fé, pela união. Pela união em quem? Em Jesus Cristo, que é o meu libertador. E ele já levou toda a maldição no corpo dele na cruz. Ele venceu para nos fazer mais do que vencedores. Vamos ainda mais. Eu devo participar de culto para que o meu velho homem seja morto. Sabendo isto, Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que o meu velho homem, o nosso velho homem, foi com o Senhor Jesus Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que eu não sirva mais ao pecado como escravo. Se a Bíblia diz, em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas Cristo me fez morrer na morte dele, a morte da morte na morte de Cristo. Ele já me fez morrer, e Romanos 6, 7 diz, quem está morto, justificado está
do pecado. Outra coisa, eu preciso fazer de tudo para matar, para que eu seja morto para o mundo. Vamos ver o que a Escritura diz. Gálatas 6,14. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele já nos fez morrer para o mundo e matou o mundo para nós. Podemos declarar que nós estamos libertos do domínio, da escravidão, do mundo controlado pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno. Nós podemos dizer que Cristo já foi suficiente, nos matando para o mundo, levando o nosso velho homem a ser crucificado. Em Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo já nos matou para o pecado e nos deu vida para Deus. Pela sua morte, nós morremos. Aquela morte é minha, é sua. Nós fomos mortos quando Cristo nos atraiu, João 12,32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Cristo nos atraiu no seu corpo e o Pai nos batizou em Cristo, naquela cruz. Romanos 6,3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. O batismo definitivo para sermos presenteados, beneficiados pela vida eterna, uma vida justificada no corpo de Cristo, na cruz da sua morte, na sua ressurreição, na minha morte e na minha ressurreição, juntamente com ele. O mundo resolvido. O pecado resolvido. Gálatas 5,25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo, aqueles que já foram regenerados, que não pertencem mais a si mesmo, mas já pertence a Cristo, a sua carne também já foi vencida lá no corpo de Cristo na cruz. Andai em espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Está aqui em Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Nós temos ainda a carne? Sim. Mas ela já foi vencida lá na cruz. Se eu viver pela fé, viver em espírito, pela vida do Espírito Santo, eu não vou mais viver na carne. Estou na carne, mas não vivo pela carne. Porque o Espírito Santo habita no interior de todo aquele que foi regenerado. Eu vou continuar fazendo alguma coisa para ser liberto da carne, liberto do pecado, se ele já me crucificou para o pecado e me deu vitória sobre o pecado. O mundo, ele já crucificou o mundo para mim e eu para o mundo. O velho homem já foi crucificado juntamente com Cristo. O velho homem é o portador da natureza, o pecado. Cristo já resolveu isso. Se eu vivo pela fé, eu vivo em união naquilo que ele já fez. E muitas das partes aqui, ele fez, mas em nós ainda está fazendo. Mas não que nós vamos continuar sendo libertos. Nós vamos continuar crendo que já fomos libertos por aquilo que não que eu possa fazer, mas por aquilo que ele já fez. Isso é viver pela fé.
E o que mais? No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, olha só sobre o pecado. Capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele se ofereceu uma única vez para nos libertar. Se eu crer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós já estamos livres em Cristo. Já estamos libertos em Cristo. Por isso que nós necessitamos ter a vida de Cristo. E Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar imaculados diante da sua glória. No livro de Judas, versículo 24. Ele é poderoso, eu não. Nada que eu faça, reunião isto, reunião aquilo, aquilo lá, para ser liberto, não. Pode até ser para a consagração, para declarar que já fomos libertos, que já somos libertos em Cristo. Isto é viver pela fé. Viver não unido a Cristo, ao libertador. Por isso que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O vencedor foi Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque estamos envolvidos naquilo que ele já fez, que eu não consigo fazer. E ainda, Hebreus 6, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Não os pecados, o pecado. Em Romanos 5,12 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós sempre repetimos as mesmas verdades, até que muitas, milhares de pessoas sejam alcançadas pela libertação em Cristo, pela suficiência de Cristo, pela morte em Cristo, pela ressurreição juntamente com Cristo. Ele levou toda a nossa maldição. Por isso que nós podemos dizer que ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Eu preciso participar de cultos específicos de libertação? Ou posso viver pela fé? Uma pessoa já liberta. Fica em teu critério. Muito bem. No livro de Efésios, estão falando de maldição, estão falando de libertação. Efésios 2:6. A palavra do Senhor diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levou o meu pecado, o Cordeiro de Deus, João 1:29, e levou toda a maldição que estava sobre minha vida,
minha família, se a minha família crê. Se você crê, toda maldição, toda inimizade, toda condenação, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou. Não vai livrar, já nos livrou. Como eu vou viver pela fé? Fé em quê? Em que o Senhor Jesus Cristo, Ele é suficiente para me libertar daquilo que Ele já me libertou lá na cruz, mas ainda não tenho na minha vida. Mas o regenerado tem. Mas ele precisa saber. Ele precisa saber para que ele possa viver pela fé. E não por aquilo que a pessoa faz. Amaldiçoado o homem que confia em si mesmo, no homem. Faz da sua carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. As pessoas acreditando ainda na sua carne, no seu fazer, no seu desenvolvimento, para que de alguma forma seja liberto, sendo que Jesus Cristo já libertou. Já preparou a mesa, é só sentar e comer, participar, e festejar, banquetear daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, pela sua morte e a sua ressurreição, pela morte do pecador, pela ressurreição do pecador juntamente com o Salvador. Deus o Pai quem o ressuscitou. Quem te ressuscitou? O Pai. Quem me ressuscitou? O Pai Celestial. Aleluia. E ainda, no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também o Senhor Jesus Cristo participou. A encarnação do Cristo, do Filho de Deus. Igualmente participou. O Filho de Deus também ele igualmente participou. Para quê? Qual foi o propósito da encarnação do Senhor Jesus Cristo? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mas o diabo, ele também já foi pisado na sua cabeça. O Senhor Jesus Cristo, pela morte de Cristo. Ele destruiu o poder daquele que tem o poder da morte na vida de uma pessoa que não nasceu de novo. Ele está no poder da morte eterna. Esse o diabo ainda controla. Mas aquele que foi morto no corpo de Cristo, foi ressuscitado, ganhou vida. Para essa pessoa, essa pessoa declara: o diabo tinha poder da morte na minha vida, porque agora é o poder da vida e da vida eterna que me ganhou, me conquistou e habita em mim. Cristo é minha vida eterna. Aleluia, aleluia. É maravilhoso demais. E a minha dívida, toda dívida, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, as quais nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Eu tenho alguma dívida? Todas elas foram pagas pelo meu Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou como moeda, como a minha dívida. Ele assumiu minha dívida diante de Deus e perdoou
toda a minha dívida, cancelou, aniquilou, acabou. Não tem mais condenação, nenhuma maldição. Cristo foi feito maldição, ele se tornou a minha maldição para que eu pudesse ser bênção e alvos da bênção, da vida eterna, de uma vida perdoada, de uma vida que vai viver pela justiça de Deus. Aleluias! Será que eu preciso fazer aí cultos de libertação? Ou culto de declaração que eu já fui liberto pelo libertador? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do libertador. Será que eu já criei? Ou quero viver uma religiosidade de eu fazer para que eu tenha tranquilidade, ao invés de ter descanso naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. Já fez. Há mais situação de libertação? Plenamente, sim. Sim. Sugiro a você que, se você não tiver inscrito nesse canal, escreva. Escreva no canal. Esta palavra trouxe direção maravilhosa na sua vida. Compartilhe. Mande para outros. Quanta gente está fazendo cultos, reuniões de oração. Um pastor, uma certa ocasião, me disse: quantas vezes eu levei a minha igreja todinha no monte, passar madrugadas, orando para que Deus matasse o nosso velho homem e nos matasse para o mundo. E agora o Senhor leu nas Escrituras, em Romanos 6,6, que o meu velho homem já foi com ele crucificado. E o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aí ele começou a chorar. Ele disse: que pena, quantas noites, madrugadas. E a palavra do Senhor dizendo que ele já fez. Ele já fez. Descanse. Faça o seu comentário. Se quiser fazer mais perguntas, faça, envie nos seus comentários.